estamos de volta, segundo bloco do programa Super Mais. E nós tivemos muitas dúvidas no Facebook, por isso eu trouxe novamente a Isabel Pérez, fisioterapeuta. Tudo bem, Isabel? Tudo bom, Carol. Obrigada por aceitar nosso convite, mas é Obrigada porque as dúvidas acontecem. Eu te falei que mãe é um ser preocupado. Né? Com certeza. Bom, nós vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre a evolução do neném, né, de 0 a 6 meses, né, na posição sentado. Exato. Né? Isabel, fala pra gente, como eu posso saber se o meu bebê está evoluindo corretamente? Então, quando o bebê tem de 0 a 3 meses, né, o primeiro trimestre, e ele é puxado para sentar, né, no caso, porque ele não, de 0 a 3 meses ele não senta, né, mas quando ele é estimulado a sentar, que ele é puxado para sentar, ocorre o seguinte, ele não tem o controle da cabeça. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele não sustenta a cabeça. Então, quando eu puxo o bebê, ele traz a cabeça e quando eu termino de sentar, ele abaixa a cabeça. Tá? Exatamente. Exatamente, queda, né? Exatamente. De 0 a 3 meses é normal o bebê não ter controle da cabeça. Né? Até porque sentar é um movimento bem mais complicado para ele. Então, quando eu puxo, tá? Eu puxo o bebê, ele vem com a cabecinha para trás e quando chega aqui, a cabeça cai para frente. Né? Tá? Então, tá. Isso é normal. Tá? Quando ele está sentado, é normal que o corpo, né, fique mais à frente, né? No caso, o ombro fique mais à frente do que o quadril. Tá? Isso é totalmente normal. Exatamente. Exatamente, quase voltando. Exatamente por causa daquela postura, de todas essas modificações que o bebê está passando. Né? De 0 a 3 meses é muito recente, então está tudo novo para o bebê. Né? Então, sentado tem todas essas posturas novas, né, que ele vai tá passando por isso. Então, quando ele senta, ele volta tudo. Né? A cabeça dele volta, o ombrinho vai estar à frente, ele não tem esse controle para manter sentadinho, bonitinho. O bebê não consegue fazer isso ainda. Uma dúvida muito frequente é se as pessoas devem posicionar o bebê de 0 a 3 meses sentado. Força a coluna? Deve fazer isso ou não? Pode estimular? Pode estimular, sim. Você pode estimular, tá? De 0 a 3 meses. Pode deixar o bebê sentadinho, tá? E sempre estimulando, tentando estimular, né? Porque de 0 a 3 meses foi como eu falei, o bebê ele está muito recente ainda. Né? É o primeiro trimestre, então tudo é muito novo. Né? Então, toda dificuldade que ele vai passar é muito novo para ele. Mas assim que nasce o recém-nascido, eu digo isso até pelo carrinho, né? Que tem o carrinho de bebê que tem várias posições. É melhor que ele fique deitado assim que nasce? A posição de barriguinha para cima e de barriguinha para baixo é a mais indicada para o bebê de 0 a 3 meses. Tá? É a mais indicada. Tá. Isso não diz que uma vez ou outra você pode estimulá-lo a sentar. Exatamente, nessa puxada. Tá. E quando você puxa, você percebe esse corpinho mole, né? Tem algumas mães que comem, meu bebê já está durinho, né? Exatamente. Então, de 0 a 3 meses ele ainda não está durinho, né? Ele está evoluindo, né? Então, ele não consegue exatamente ter esse controle. Legal. Tá? E aí, a partir, né, de 4 meses, qual é a evolução que a gente sente? Então, a partir de 4 meses, você puxa o bebê para sentar e ele já tem o controle da cabeça, tá? Ele já consegue ter o controle da cabeça. Uma coisa que eu não falei de 0 a 3 meses, mas é importante, é a curvatura dele, tá? Aqui, por ele estar posicionado para frente, ele tem a curvatura que a gente chama de cifose na fisioterapia, tá? Ele tem uma curvatura única. Sim. Tá? Por causa disso. Então, ele fica exatamente assim, todo curvadinho mesmo. Quase tortinho. Né? Exatamente, nessa postura. E agora, de 4 a 6 meses, ele já começa a ganhar, tá? O ombro dele ainda fica à frente do quadril, mas isso tudo é uma evolução, né? Então, ele vai evoluindo. Vai sentar retinho, né? Exatamente, não vai ainda, de 4 a 6 meses, ele já não vai, ainda não vai estar 100%. Mas né? a cabecinha já está Exatamente, a cabecinha já começa a ficar durinha, ele já começa a ter o controle da cabeça, tá? Então, ele já senta com o controle da cabeça. Ele, nessa posição de 4 a 6 meses, ele pode ser estimulado, tá? A brincar, sentadinho, tá? Ele joga o peso um pouquinho para a mão, né? Para o braço. Consegue se apoiar. De 0 a 3 meses ele não se apoia? Não, ele não apoia o peso, ele apoia a mão. Tá? Ele não transfere o peso, ele não faz transferência de peso de um, né? Que a gente chama. Transferência de peso de um braço para o outro, ele não consegue fazer isso. Mas de 0 a 3 meses ele se apoia com a mão, né?
E agora que não, ele já está fazendo essa força, né? Exatamente, ele já está começando a conseguir, né, tudo isso. No estímulo com um brinquedo de 4, 5 e 6 meses, como ele é sentado, qual é a reação? Então, como a gente já explicou, de 4 a 6 meses ele já alcança a linha média, né? Que é a linha da metade do corpo. Então, sentadinho, ele pode sim brincar com né? Tá. Fazer a sua brincadeira lá, agarrando o brinquedo com a linha média, né? Ele já consegue fazer isso tudo. Ele tomba para lateral ou para trás? É tudo um controle, né? Exatamente por isso. Olha só, se eu sento ele assim, ele tem a tendência de tombar. Por isso que ele vem para frente. Nessa tentativa de achar o controle dele e não cair, né? Então a tendência dele é essa. Ele vem para frente e brinca, né? Ele não consegue, como você falou, não consegue ficar retinho, né? Se ele vem um pouquinho para trás, ele tomba, né? Então, tentando, né? exatamente. Então, de 4 a 6 meses ele já consegue o equilíbrio, volta um pouquinho, né? E tudo isso é uma evolução, não é uma regra, não é, olha, faz isso, faz aquilo, é tudo o previsto, né? Deve-se fazer, né? Mas também é muito amplo, de 0 a 3 meses. Então, caramba, 3 meses ele já tem que estar fazendo, eu tenho que puxar ele para sentar assim que ele nasceu. Não é assim, é tudo uma fase muito grande. Você né? tem um tempo, um período aí, né? Exatamente. Legal. Agora, para ficar em pé, de 0 a 3 meses ele fica em pé? Ele ainda, a gente bota, né? A mãe sempre bota. Só que o que acontece? Ele não sustenta o corpo, tá? Porque a perninha dele não consegue sustentar o peso do corpo todo, tá? Então, o que acontece? Se a perninha dele dobra, tá? A perninha do bebê dobra. Porque exatamente é um peso, muito peso para ele, de 0 a 3 meses sustentar. Então, ele não consegue ficar de pé ainda, tá? A perninha dele vai dobrar porque é um excesso. Para ele não vai conseguir. Faz tá? mal se a mãe quiser forçar? Não, pode fazer. Pode botar, sempre ajudando. Pode fazer isso. Você pode auxiliar, pode fazer, só que conseguir ficar sozinho, ele não vai conseguir. Né? Já de 4 a 6 meses, ele já consegue ficar de pé, com apoio. Tá? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ficar de pé com as perninhas abertas, tá? Porque vai aumentar a minha base. Então, se eu fico de pé com a perninha, né, assim, diminui a minha base, ele tem a tendência de cair. Então, você pode ver que o neném ele é até engraçado. Ele abre, né? Exatamente, ele abre, tá? Então, ele fica com a perninha aberta mesmo. Isso é tudo um reflexo, né? Um desenvolvimento mesmo. Né? Então, ele já abre a perninha e já consegue fazer essa base, tá? Tá. E aí ele pode dobrar ou não? Aqui ele já tem o sustento, exato. Ele já tem o sustento para segurar no móvel, né? Ele consegue segurar. Com o apoio, ele consegue sustentar. Mas a mãe está em casa, doida para ver o seu filho engatinhar ou andar, com 6 meses, não tem problema se ele não está engatinhando nem andando. Não. 6 meses é muito recente ainda, né? Para começar a engatinhar. Então tá, né? Viu, mamãe? Calma, né? Porque toda mãe quer ver seu bebê engatinhar e andar, né? Exato, mas ainda é muito recente, com 6 meses é muito recente. Então, o importante é isso, com 6 meses, o que ele tem que estar fazendo? Posso botar ele de pé? Pode. Ele vai ficar em pé, com apoio. Eu não posso largar ele de pé que ele vai se virar sozinho. Não, 6 meses é muito pequenininho. Né? Então, você estimula, você bota ele de pé, dá um brinquedinho, segurando, isso tudo é muito importante para o bebê. Agora, deixa eu fazer uma última pergunta aqui, que né, muitas pessoas têm essa dúvida. O pezinho do bebê, nessa época, ele fica como? Primeiro de 0 a 3 meses, como deve ficar o pezinho? Então, de 0 a 3 meses, como a gente falou, ele não consegue sustentar. Então, exatamente por ele não conseguir, o pezinho dele, ele não toca o pé todo no chão. Ah, não? Não, a tendência é essa, né? Dele não alcançar, ele não bota o pé no chão completamente. Então, é uma pontinha, né? Exato, porque de 0 a 3 meses ele não fica em pé, ele só vai ficar em pé se você quiser. E com o apoio, também você não tem como ver muito o que está acontecendo com o pé, é tudo você que está fazendo. Ah, sim. Né? Então, de 0 a 3 meses não é, meu bebê está de pé e você está segurando, não. Você pode estimular e tudo, mas com o estímulo, quem está segurando o peso é você, não é o bebê. Tá. Então, o pé, ele pode ficar assim, né? Segurando com a pontinha do pé, até porque ele não está segurando nada, ele fica de pé somente com apoio, de 0 a 3 meses, e de 4 a 6 ele já consegue fazer a transferência de peso. Então ele faz essa base. Exatamente. Porque mais tarde, né, tem essa preocupação das crianças que têm, né, o pé, que eles chamam às vezes achatado, desvio, torto, não é isso? Isso, é isso mesmo. Né? Então, com o bebê não tem muito essa preocupação. O básico é que de 0 a 3 meses, então, ele não apoia, e com 6 meses ele apoia, então, o pezinho.
Exatamente. Então é bom já acompanhar isso aí, né, de perto. Isso. Ele já consegue ficar de pé com apoio, como a gente já falou. Então, ele já consegue fazer a transferência de peso mesmo. Ele já consegue apoiar todo o peso do corpo, né, com apoio, né? Ele vai segurar na mãe, ele vai segurar no móvel, mas ele consegue fazer esse apoio aqui. Isabel, para quem tem dúvida em casa, está um pouco ansioso, né, a mamãe ansiosa, tem como o fisioterapeuta ele olhar o neném e conseguir detectar alguma dificuldade de desenvolvimento, você ajudar? Não, olha só, mamãe, vamos estimular aqui, vamos alongar aqui, tem como? Tem como, tem como. Então, o certo a gente sempre vem com a indicação médica, né? Olha, esse neném está com atraso no desenvolvimento motor, né? Então, mas o fisioterapeuta também pode acompanhar e dizer, porque é o normal, né? O desenvolvimento motor que a gente tem explicado aqui é o desenvolvimento normal. E passando pelo pediatra, ele também pode detectar isso, com certeza, e encaminhar. Exato. O pediatra vê, olha, esse bebê já era para estar... Porque assim, a gente fala muito de engatinhar e andar, só que o desenvolvimento não é só isso. Desenvolvimento, como a gente já explicou, tem várias fases que você tem que passar. E essas fases são fundamentais para você engatinhar no futuro e para você andar no futuro, né? Você colocar o bebê de pé de 0 a 3 meses não é normal. De 0 a 3 meses o bebê ainda acabou de nascer, está tudo muito recente, né? Mas é importante você estimular para o futuro. Então é importante você sempre estar estimulando o bebê. Para ele não pular etapas, né? Exatamente. Esses passos são importantes. Exatamente. Né? Muito obrigada, Isabel. Não. Bom, o telefone da Isabel está passando aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem deixar no Facebook do Super Mais. Essa matéria você também confere no Jornal Diário de Teresópolis, com esse passo a passo e esclarecendo aí as dúvidas, né? Porque mãe tem muita dúvida. Com certeza. Obrigada, Isabel. Obrigada a você, cara. Bom, nós vamos para o intervalo e eu volto já já.